Concedo a palavra ao doutor Fernando Maciel, representante do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, requerente, pelo prazo regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo ministro-presidente dessa Turma Nacional de Uniformização, demais eminentes julgadores que integram este colegiado, ilustríssimo representante do Ministério Público Federal, caríssimos servidores, prezados colegas da advocacia pública e privada e também a toda a comunidade jurídica, especialmente aos alunos do 9º semestre do curso de Direito do CEUB, que aqui assistem presencialmente, e também aqueles que assistem telepresencialmente pelo YouTube, né? Espero que estejam assistindo, do contrário, eles vão ganhar falta na aula de hoje. Estamos diante do tema representativo de controvérsia de número 371, que visa saber se a previsão contida no parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, que exige início de prova material contemporâneo aos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anteriores ao fato gerador, também deve ser observada no âmbito do processo judicial. Essa dúvida tem origem a partir de uma decisão da Turma Recursal de Sergipe, que reconheceu o direito a um dependente que alegou uma união estável, porém não apresentou qualquer elemento documental. E o entendimento da Turma Recursal de Sergipe foi o de que esse parágrafo 5º somente seria aplicável à via administrativa e não à via judicial. Essa controvérsia, ela parte da ADI 6096, que analisou a compatibilidade de diversos dispositivos introduzidos com a Lei 13.846, dentre eles o parágrafo 5º do artigo 16, sob o argumento de que essa exigência de início de prova material teria caráter processual e, consequentemente, não poderia ter sido iniciado por meio de uma medida provisória. E nós temos que reconhecer que, sim, a Lei 13.846 é fruto de conversão da medida provisória 871. Nesta ocasião, a Advocacia Geral da União defendeu a constitucionalidade dessa norma sob o argumento de que ela não tem um caráter estrito processual. Ela tem um elemento material que visa dar segurança jurídica, não apenas ao processo administrativo, mas também ao processo judicial, estabelecendo requisitos objetivos para a comprovação de união estável e dependência previdenciária. E foi por isso que o Supremo Tribunal Federal afastou o alegado vício de inconstitucionalidade, de modo que temos a presunção de constitucionalidade dessa norma. Mas temos que interpretar esta norma. Entende o INSS que os principais métodos a serem utilizados são método de uma interpretação histórica, teleológica e autêntica. Partindo do contexto histórico, sabemos que o ano de 2019 é conhecido como o ano da reforma previdenciária. Começou com a mini-reforma, Lei 13.846, fruto de conversão da MP 871. Depois chegamos na grande reforma, Emenda 103, fruto de conversão da PEC de número 6. A partir de uma interpretação autêntica, e aqui extraída das exposições de motivos desses atos normativos, nós identificamos dois grandes objetivos, ou seja, pilares da reforma previdenciária de 2019. O primeiro deles, redução do déficit previdenciário, garantir o equilíbrio financeiro e atuarial previsto como imperativo no artigo 201 do texto constitucional. Segundo pilar da reforma, combater fraude previdenciária. À ocasião, o Tribunal de Contas da União apontava que aproximadamente 30% daquilo que o INSS paga de benefício é fruto de fraude. Tanto as mais elaboradas, que infelizmente estamos nos deparando nos noticiários de hoje, como aquelas fraudes mais simples de pessoas que nunca encostaram a mão na terra, não sabem diferenciar uma pá de uma enxada e se aposentam com tempo rural. Da mesma forma, pessoas que nunca mantiveram um relacionamento com um segurado e, após o falecimento deste, vinham recebendo pensão por morte através de fraudulentas comprovações de vínculos de união estável. Devemos lembrar que a exigência de um início de prova material para comprovação de união estável ou dependência econômica não é uma novidade. Desde 1999, a redação original do Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 143, exige, tanto para fins de justificação administrativa, como para justificação judicial, o início de prova material para a comprovação da união estável e também para a comprovação da dependência previdenciária. Acontece que muitos magistrados, e talvez alguns que aqui estão presentes, não vinham reconhecendo a aplicação desse dispositivo infralegal sob o argumento de que ele não é lei, sob o argumento de que ele é uma fonte formal secundária do direito e não pode criar obrigações e direitos.
E foi por isso que o legislador, por meio da MP 871, posteriormente por meio da Lei 13.846, resolveu conferir caráter de normatividade a esta exigência a ser aplicada também na via judicial. Percebam, o objetivo desta norma foi garantir a sua aplicação no âmbito judicial. Temos que reconhecer também que não é novidade alguma exigir elementos materiais contemporâneos para a comprovação de requisitos previdenciários. Temos, por exemplo, a comprovação do tempo rural, em que a súmula 149 do STJ assim o exige. Tempo de serviço para fins previdenciários, o parágrafo 3º do artigo 55 também exige elementos materiais contemporâneos. Esta Turma Nacional de Uniformização, no tema 240, também exige que a anotação na carteira profissional seja feita durante o vínculo de emprego, porque se for feito após, é um elemento extemporâneo. Salvo expressas disposições específicas da norma que diz que ela deve ser aplicada apenas no âmbito administrativo, exemplo, justificação administrativa. Salvo essas situações, todos os demais preceitos da Lei de Benefícios devem ser aplicados tanto na via administrativa quanto na via judicial. E aqui eu peço licença a Vossas Excelências para proferir um palavrão desta tribuna. O palavrão é dura lex, sed lex. Eu sei que, em tempos de linguagem simples, utilizar expressões em latim pode ser um palavrão, mas eu tenho que dizer que a lei é dura, mas é lei. Além disso, há quem identifique uma incompatibilidade de exigir prova documental contemporânea para a união estável e dispensar para o casamento, como se estivéssemos conferindo um tratamento mais favorecido ao casamento em detrimento da união estável. O INSS não concorda com essa argumentação. O INSS entende que a Constituição Federal, interpretada pelo Supremo, garante idêntica proteção jurídica, tanto ao casamento quanto à união estável, porque ambos formam família. Entretanto, o INSS entende que o documento comprobatório de um casamento ou de uma união estável tem eficácia distinta. Como eu provo o casamento? Com a minha aliança? Com as fotos do meu casamento ou da minha lua de mel? Não, eu provo por meio de uma certidão de casamento, documento dotado de fé pública, que apresenta uma natureza constitutiva. Ao passo que, como eu comprovo uma união estável? De diversas formas. Pode ser através de uma escritura pública, um contrato particular com firma reconhecida em cartório, comprovando coabitação, filhos em comum, divisão de despesas, há inúmeras formas de comprovar a união estável. É por isso que o INSS defende que o documento comprobatório do casamento tem mais força do que o documento comprobatório de uma união estável. Então, quer dizer que de nada adianta uma declaração de união estável produzida há mais do que 2 anos? Claro que sim. Desde 2015, se o segurado não tiver um relacionamento maior do que 2 anos, o seu dependente só ganha benefício por 4 meses. É por isso que é necessário ter um documento produzido há mais do que 2 anos, mas também provar que mantém o vínculo de união estável ou de dependência econômica 2 anos antes do fato gerador. Sabemos que, no direito previdenciário, a separação de fato produz o efeito de romper o vínculo de dependência. E é por isso, com base nessas argumentações, que o INSS requer o provimento de seu recurso, pedindo licença para sugerir a fixação da seguinte tese para o tema 371. É aplicável ao processo administrativo e judicial a exigência de início de prova material contemporânea produzida em período não superior a 24 meses anteriores ao fato gerador do benefício, para fins de comprovação de união estável e dependência econômica, na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 16, com redação conferida pela Lei 13.846 de 2019. E, por fim, na hipótese de ser acolhida esta tese, o INSS requer sejam adotadas as medidas para proceder o cancelamento da súmula 63 desta TNU, que, por ter sido editada em 2012, ainda apresenta uma redação que dispensa o início de prova material para comprovação de união estável, mostrando-se atualmente incompatível com a legislação previdenciária e, consequentemente, estamos aqui diante de um overruling a ser corrigido por esta Turma Nacional de Uniformização. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Fernando. Parabéns pela brilhante sustentação oral.